Olá, 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 boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Nossa live das quartas-feiras. Peço desculpas aí pelo pequeno delay, mas teve aí uma atualização dos aplicativos e aí eu tive que atualizar tudo aqui rapidinho para que pudesse tudo funcionar. Então, boa noite a todos. Opa, Vitor Barbosa, seja bem-vindo. Igor, Jussi, tudo bem? Opa, fala Canasta Rodrigues, boa noite. Vamos esperar um pouquinho o pessoal chegando, né? Quem já é de casa aqui, seja bem-vindo de volta. Ô, Érica, tudo bem? Boa noite. Quem já é de casa, bem-vindo de volta. Ô, Francis, grande. Você é o mestre, cara. Boa noite, que bom ter você aqui. Tafarel, seja bem-vindo. Opa, Samuel Nelson, tudo bem? Então, podem chegando aí. Ô, Márcio, boa noite. O áudio tá legal? Consegue me ouvir bem? O vídeo tá legal? Pessoal que está no Facebook, estamos aqui, como sempre, simultâneos, né, no nosso grupo Aprendendo a Decodificar a Linguagem Corporal no Facebook e no Instagram, né, fazendo aqui os malabarismos técnicos para conseguir fazer essas lives aí simultâneas. Opa, fala Alexandre, boa noite, tudo bem? Opa, Jean, Erika, ótimo, excelente. Bom, a gente ficou aí algumas semanas, 2 semanas sem a live, né? Acho que foi isso, ou foi uma semana? Acho que foi uma semana, duas, não me lembro. Mas foi por uma boa, uma boa razão, né? Estamos aí na semana de finalização dos conteúdos do curso novo. Então tá gerando aí muito trabalho. Mais para frente eu vou comentar um pouquinho mais para vocês sobre o curso. É, Algumas semanas atrás, nas nossas lives, eu comentei com vocês sobre o curso de introdução a microexpressões, né? Ele estava liberado gratuitamente para quem quisesse conhecer, entrar, fazer o curso, né? Ter o primeiro contato com com a análise da expressão facial da emoção, né? Conhecer a plataforma EAD. Então ele está liberado ainda para vocês poderem compartilhar, mandem para os amigos, compartilhem com seus familiares, para que todos possam aprender um pouco sobre essa ciência tão importante, que é a análise da expressão facial da emoção, da conduta não verbal e afins. Tafarel, não, ele não está sendo transmitido pelo YouTube, né? Inclusive, a partir da próxima semana, eu quero ver com vocês o que vocês acham de, em vez de eu transmitir no Facebook e no Instagram simultâneo, eu vou colocar no YouTube. Aí eu não sei se vocês acham que isso é legal, porque eu sei que tem gente que gosta de assistir no Instagram, tem gente que prefere assistir no Facebook, enfim. Aí depois a gente faz uma enquete aí para ver o que vocês acham, tá bom? Falando do curso de introdução, ele está liberado. Como que faz para poder acessar, se matricular, se você ainda não acessou, não se matriculou? É só você acessar o endereço cursos.andersontamborim.com, não é .com.br. Né? Aí vai ser uma tela de cadastro, você coloca o seu e-mail e aí você já começa a estudar, tá bom? E aí compartilha aí com os teus colegas, com os teus amigos, para que eles possam se matricular também. Já tem muita gente lá aprendendo, já iniciando os teus estudos, né? Então isso é muito bom. E hoje eu preparei aí um material especial para a gente conversar, que é sobre a análise investigativa do discurso, né? Que é uma das ramificações da análise da conduta humana e que, de fato, é a metodologia que nós podemos utilizar para aferir aspectos relacionados à credibilidade, né? Então vamos comentar um pouquinho, principalmente porque existem algumas questões muito importantes envolvidas nisso. Fujipsi, seja bem-vindo, tudo bem? Tá, 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 tá.
E aí vocês podem mandar as perguntas de vocês, que conforme a gente vai conversando aí, eu vou respondendo, tá bom? Então, beleza. Ó, o pessoal está se manifestando já que YouTube seria legal. Então, eu já acredito que na próxima semana a gente já faz a nossa live lá no YouTube, tá bom? E aí é bom que no Instagram a live não fica salva, né? Ela fica só nos stories lá por um dia, depois ela desaparece. Então acaba ficando lá registrado melhor para as pessoas acompanharem quem não puder ver ao vivo, tá bom? Então vamos lá, vamos bater um papo sobre o que é a análise investigativa do discurso. Ah, é muito importante, quando nós falamos da conduta humana, entender que existem muitos canais de comunicação afetiva. Essa comunicação ela acontece através de expressão facial, da conduta não verbal pelos gestos, posturas, as distâncias. Nós temos a comunicação através da prosódia vocal, né, que é conhecida como a paralinguagem. Temos as questões envolvendo os aspectos psicofisiológicos, né? Temos as questões envolvendo principalmente algo que nós vamos falar hoje, que é os aspectos linguísticos da comunicação. Né? Existe um mito bastante difundido de que a linguagem corporal é responsável por 93% de tudo que a gente comunica, né? E que as palavras têm somente 7%. E esse mito é difundido muito por conta de um estudo mal interpretado do Albert Mehrabian. O Albert Mehrabian publicou lá em 1971 o seu estudo chamado Silent Messages, né, no livro Non-Verbal Communication. Non-Verbal Communication and Behavior. E aí o que acontece? As pessoas elas difundem, não, porque 95%. Você sabia que 93% da nossa comunicação é não verbal? Não, isso não é verdade. As palavras elas são muito importantes porque as nossas palavras, as nossas estruturas linguísticas, né, elas são o elo de ligação entre o nosso mundo emocional e cognitivo. É a forma que nós extravasamos e racionalizamos nosso processo emocional. E aí, nós precisamos de ferramentas que possibilitem que nós tenhamos capacidade de avaliar o aspecto técnico e associado ao discurso. Todo discurso, toda narrativa, ela é criada para atender uma necessidade e um objetivo específico desse avaliado. Seja numa entrevista forense, seja num interrogatório, seja num bate-papo entre amigos, com as pessoas da sua família, né? Todas as narrativas, todos os discursos, eles têm um objetivo. E esse objetivo, nós temos aí 3 principais objetivos que são apontados dentro da estrutura da narrativa, que são, primeiro, informar e comunicar com clareza, objetividade. O segundo é ocultar informações. E o terceiro é manipular a interação. E quando nós falamos de manipular a interação, estamos falando de controlar a percepção que as pessoas, não só o interlocutor tem de você, da sua mensagem. Então imagine que um indivíduo que é um suspeito de ter cometido o crime e no interrogatório ele tem por objetivo convencer e manipular o interrogador, o entrevistador, para que essa pessoa creia na credibilidade e veracidade das informações que ele está compartilhando, certo? E aí o que acontece é que existe uma falha aí no processo de avaliação, geralmente, que é o seguinte: as pessoas, muitas vezes, elas acreditam que quando a pessoa fornece um depoimento, ela é ou 100% honesta, ou ela é desonesta e mente, dissimula. Então existe aí uma percepção binária do depoimento. Ou a pessoa está falando a verdade, ou ela está mentindo, né? E aí isso gera graves problemas quando você vai buscar de fato pela versão mais verossímil da informação. Por quê? A versão mais verossímil, ela não é nem 100% verdadeira e nem 100% desonestidade.
O indivíduo, quando ele manipula a interação, quando ele oculta as informações, ele tem que fazer isso de uma forma em que ele misture elementos que são verdadeiros e os elementos que são fantasiosos, que são fabricados. E o que, que acontece? Muitos desses elementos fabricados e fantasiosos, eles são colocados sobre uma sólida base verdadeira. E isso gera uma grande dificuldade no avaliador, porque o avaliado ele vai sempre se referenciar aos eventos trazendo para essa base mais sólida. Né? Então, quando a gente fala de depoimento num contexto de entrevista, interrogatório, nós vamos ter o relato livre. O relato livre, usado muito nas entrevistas cognitivas, onde a pergunta-chave é: e aí, o que aconteceu? E temos as respostas do tipo álibi. As respostas do tipo álibi geralmente são perguntas que respondem, são respostas a perguntas como: o que você fez do dia tal, na hora tal, até a hora X. Então se pergunta, o indivíduo pergunta: olha, onde você estava na segunda-feira, das 4 da tarde até as 7 da noite? Então essa resposta, ela é uma resposta a uma pergunta objetiva, então ela é uma resposta catalogada como álibi. Diferente de uma pergunta que, olha, eu quero entender esses fatos e a dinâmica deles, então me conta. Me conta com as tuas palavras o que aconteceu. Nos dois casos, nós vamos ter aspectos linguísticos que podem ser avaliados para entender as motivações e qual é o objetivo desse depoimento. Se ele foi feito para informar, e quando ele é feito para informar, o conteúdo dele é feito de uma maneira honesta, com detalhes, né, com aspectos de alta credibilidade. E quando o objetivo é manipular, ocultar informações, ele vai ser ligeiramente distinto. E essas distinções nos aspectos linguísticos, eles são estudados dentro de uma metodologia que é conhecida como análise científica do conteúdo. Né? A análise científica do conteúdo, ela é conhecida como statement analysis também. Né? O statement analysis, ele foca na seguinte premissa: um depoimento que é gerado por um indivíduo honesto, com alta credibilidade e que tem como intenção comunicar informações de forma clara, ele vai possuir em sua estrutura básica distinções de um depoimento que é dado por uma pessoa que tenta ocultar as informações, tenta manipular a perspectiva do interlocutor e das pessoas à sua volta. E utilizando as técnicas e a metodologia da análise investigativa do discurso, o objetivo principal é analisar quase que... Imagine que na expressão facial nós podemos analisar frame a frame o movimento e temos as unidades de ação facial. Dentro da análise do discurso, nós fazemos uma análise esmiuçando cada uma das sentenças, entendendo as palavras que foram empregadas dentro dessa sentença, entendendo primeiro de forma quantitativa os aspectos que nós estamos vendo, quebrando as partes do discurso, e depois de uma forma semântica, entendendo a relação entre cada uma destas palavras e como ela altera a lógica dentro da estrutura da narrativa. Então imagine que cada uma das palavras que aquela pessoa optou por usar foi uma escolha, e essa escolha é refletida no objetivo dela. Nossas palavras, elas não são escolhidas aleatoriamente. Em nenhum momento nossas palavras elas são uma escolha automática, né? Nós fazemos isso de maneira a preencher uma necessidade ou cognitiva ou emocional.
E nós vamos ver que os aspectos associados à desonestidade dentro do discurso, eles são avaliados dentro de um processo que é conhecido como análise de credibilidade. Análise de credibilidade significa buscar pelo que é credível dentro daquele depoimento, a qualidade dessas informações. Quão completas são essas informações que o meu avaliado está compartilhando e entender o que ele de fato está querendo dizer. Tem algumas perguntas que todo avaliador, quando analisa um caso, por exemplo, no interrogatório, numa entrevista, ele responde. Primeira coisa que eu preciso entender é o que o meu avaliado disse, né? As palavras que ele usou. A segunda coisa é eu preciso avaliar o que ele disse para entender o que ele queria dizer. O que ele queria dizer quando ele emprega uma figura de linguagem? Se ele fala lá na entrevista que ele fala, o meu mundo caiu. Isso é chamado de metáfora, uma figura de linguagem. Figura de linguagem que serve para potencializar a mensagem emocional. Por que ele empregou uma figura de linguagem? O que isso significa quando nós comparamos com os outros aspectos do discurso? E depois eu vou responder a seguinte pergunta, que é, uma vez que eu sei o que ele disse e o que ele queria dizer, o que de fato significa tudo que ele comunicou e da forma que ele comunicou. E aí nós vamos ter de fato a manifestação dos aspectos dentro do discurso de credibilidade e o de não credibilidade, ou seja, de desonestidade. Dentro da análise investigativa do discurso, é a única forma que eu tenho de fazer uma inferência se a pessoa está sendo honesta ou desonesta. É importante ficar claro que é impossível detectar mentiras. Né? Detecção de mentira é algo criado por indivíduos sem conhecimento do tema. Né? É algo para mídia. Então, por exemplo, Lie to Me, detecção de mentiras é aquilo, fantasia, entretenimento. Dentro do mundo real, a análise de credibilidade, o que ela busca? Ela busca indícios de desonestidade dentro do discurso. O que são esses indícios? Os indícios, eles são como bússolas, pequenas bússolas, que vão direcionando o avaliador para que ele encontre de fato em que aspecto daquele depoimento a desonestidade ocorre, por que ela ocorre? Ela ocorre para ocultar informação? Que tipo de informação? Com qual objetivo? É para manipular? Manipular de que forma? Para convencer a pessoa de que você é inocente, para desviar a atenção sobre algum ponto que você está tentando fazer passar batido ou o quê? O Thiago falou, se alguém usa o termo detecção de mentira, você já detectou uma mentira, exato. Quando a pessoa fala que sabe detectar mentiras, ela está totalmente iludida. Na verdade, ela não tem essa capacidade e ela está apenas fazendo inferências sem nenhuma base científica. Então, quando eu falo que eu estou analisando o discurso, eu preciso entender a fundo o que aquele discurso está me dizendo. Estou vendo aqui o Alexandre José Barros Machado mandou o seguinte: li uma vez que as pessoas têm uma tendência a preencher informações e histórias antigas. Essa situação acontece quando a pessoa não lembra mais o detalhe de informações passadas e de período de tempo que deve ser levado em consideração para se considerar essa possibilidade de preenchimento de informações. O que acontece? Dentro da dinâmica do depoimento, nós temos duas coisas muito importantes. Primeira coisa é algo que é chamado de tempo objetivo. O tempo objetivo é o tempo em que as ações ocorrem dentro de um discurso. Porque o discurso ele narra uma história que tem começo, tem meio e tem fim. Ou pelo menos deve ter. Quando o discurso ele é honesto, quando ele transmite credibilidade. Se eu pergunto para você, o que aconteceu ontem lá naquela festa, na hora que teve aquele incidente? A pessoa vai navegar dentro de uma narrativa. O Francis pergunta, análise de discurso não seria diferente da análise de conteúdo? O que acontece?
Quando a gente fala de análise do conteúdo, nós temos a possibilidade de fazer uma análise com base no que é chamado de semantemas. Os semantemas, eles analisam aspectos hipotetizando os significados e as semânticas envolvidas. Por exemplo, se a gente analisa o discurso do Bolsonaro, a hora que ele fala, não, porque o povo vai pagar por isso. Quem é o povo? O que exatamente ele quis dizer com o povo? O que exatamente ele quis dizer dentro com pagar por isso? Então é uma questão mais que extrapola a análise do discurso. A análise do discurso, ele foca na estrutura do discurso de forma investigativa para que eu possa pontuar começo, meio, fim, os aspectos que eles devem conter e como eles se manifestam, né? Imagine o seguinte, da mesma forma que uma expressão facial ela começa, ocorre e desaparece, o discurso ele segue um fluxo e esse fluxo ele conta a história de maneira correta quando ele está dentro da norma. Então temos uma quantidade de informação que tem que estar no começo da história, ou uma quantidade de informação que tem que estar no meio, e uma quantidade de informação que tem que estar no final. Isso é chamado, dentro da análise do discurso, de informações triviais e informações cruciais. Então, quando existe uma discrepância entre essa apresentação da informação, nós já começamos a olhar para esse depoimento de uma forma mais distinta. Deixa eu só ver aqui. O Fujipsi perguntou: para estudarmos a face, temos o FACS. Para analisarmos conteúdos verbais, temos qual protocolo? Sei que o SCANS abrange o Content of Verbal Messages. O que acontece? Eu já falei em outras lives que o SCANS ele usa o CBCA. O CBCA ele é baseado em critérios, ele não analisa o conteúdo de maneira estrutural, como o Statement Analysis, análise investigativa do discurso, que é o Investigative Discourse Analysis. A sigla correta para o termo é IDA. O CBCA ele é critérios objetivos que precisam ser preenchidos, né? Ele tem 19 critérios objetivos e ele não analisa em profundidade o discurso, tá bom? Então, o que é utilizado para... E não é verbal. Quando você fala de verbal, você está falando de verbalizar, de falar. Por que não é verbal esse linguístico? Porque existe a comunicação escrita. O meu avaliado pode não estar fornecendo as informações em tempo real para mim enquanto ele conversa. Ele pode ter pego uma caneta. Imagine que um investigador chegou para ele e falou assim: olha, tá aqui a caneta e o papel. Escreve aí para mim o que aconteceu com as tuas palavras. E ele vai comunicar, né? E aí nós vamos ter as mesmas qualidades linguísticas para estudar quando o discurso é em tempo real e quando ele é escrito, certo? Onde é possível estudar o assunto na literatura internacional? Você vai pegar muitas referências de análise investigativa do discurso, referenciando, por exemplo, Don Raybon, Spohr, o Aldert Vrij tem aspectos associados ao CBCA. Nós temos as manifestações dentro de protocolos, como, por exemplo, o Reality Monitoring, né? O Reality Monitoring, o CBCA. Nós temos o CBCA é parte de um protocolo maior que é chamado de VSA, que é um composto de 4 fases, né? Então, a análise investigativa do discurso, a análise do conteúdo linguístico é a base. É como se fosse uma equivalente ao que o FACS faz com a face. Nós vamos analisar as unidades de ação linguística, que são as palavras, como elas se organizam para montar o discurso e etc. Temos algumas séries que mostram o mundo da leitura corporal. Existe alguma quebra? Não, por quê? O que acontece? A análise científica do discurso, a análise investigativa, ela é uma área bastante objetiva e ela não abre muito para aspectos subjetivos de extrapolar. E ela é muito técnica porque ela tem muitos aspectos que são qualitativos e muitos aspectos que são quantitativos. Por exemplo, quando eu vou fazer a análise de um depoimento, eu preciso fazer cálculos como, por exemplo, um negócio que é chamado de MLU, que é o Mean Length of Utterance.
O mean length of utterance é o tamanho médio do enunciado, que é eu pego, separo cada uma das sentenças, calculo a quantidade de palavras que existe dentro dessas sentenças, aí eu faço uma divisão do total de palavras pelo total de sentenças, eu tenho o MLU médio do discurso. Então, com isso, eu tenho a quantidade média de palavras por sentença que o meu avaliado usa, e aí eu posso fazer uma comparação quantitativa. Por exemplo, quais das sentenças que existem dentro do discurso possuem uma diminuição do tamanho do MLU comparado com o médio? Então, essas sentenças que têm um tamanho reduzido do enunciado, elas já são sentenças que me chamam a atenção de uma maneira um pouco mais especial na hora de investigar os aspectos salientes do discurso. Além disso, eu preciso fazer outras avaliações quantitativas. Por exemplo, a hora que eu vou fazer a análise da narrativa, que é a história, né? A narrativa e a forma dela, como ela se apresenta, eu preciso entender o percentual de sentenças que compreendem a introdução da narrativa, o meio dela e a conclusão. Porque existe algo que é chamado de balanço da narrativa. Esse balanço da narrativa é importante para que a gente possa identificar se existe indícios de desonestidade. O Marcelo pergunta: é possível obter outras informações além de simulação por meio do discurso? Por exemplo, idade, classe social, região onde nasceu? Não. Isso daí não é possível ser inferido. O que nós inferimos é objetivamente aspectos que podem criar um score de quão credível é a informação que é fornecida. Max William, livros que tratam na área da neurologia ajudam como introdução para os estudos de linguagem corporal e microexpressões? Vamos deixar para falar de microexpressão e de linguagem corporal em um outro dia, né? Nós falamos bastante disso. Hoje eu quero trazer um pouco sobre a análise do discurso, que é outra vertente da conduta humana, né? Nós temos a face, temos a linguagem corporal e temos o conteúdo linguístico, que é ele que vai ajudar a fazer um elo entre todos eles. O Francis pergunta: Anderson, essas palavras recorrentes diz respeito às subjetividades, sua visão de mundo. Aí o que acontece? Nós estamos saindo do critério objetivo, né? Visão de mundo, filosofias da comunicação, né? Isso não faz parte da análise investigativa do discurso. Dentro dessa matéria, eu vou avaliar a dinâmica entre as palavras e como cada uma delas interfere entre as outras, né? Sem pensar, por exemplo, o que isso significa da visão de mundo da pessoa, o que isso implica na maneira como ela vê a vida, entre outras coisas, né? Ah, pá, 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 pá. Tá. O Igor pergunta: é possível fazer análise ao vivo sem ter que ficar analisando cada detalhe? E aí existe uma coisa muito importante. Quanto mais você ao vivo, nós temos alguns pontos que vão nos guiar e o entrevistador, ele precisa entender, deixa eu passar aqui. Esse Instagram é uma coisa chata. Beleza, pronto. O que um entrevistador precisa saber ele precisa conhecer essas métricas e esses aspectos linguísticos, principalmente o que estão associados à desonestidade, como, por exemplo, o que são chamados de marcadores salientes do discurso. Existem alguns que são bastante perceptíveis. E a sua pergunta é similar ao que o estudante novo de expressão facial faz. Que é, mas dá para perceber microexpressão em tempo real? Dá. Precisa de dedicação, precisa de empenho, precisa de treino e de estudo. Então, quanto mais você estudar os componentes linguísticos, mais você se familiariza com eles e aí você começa a captar e dar mais atenção a coisas que estão passando batido, né? Então, sim, você vai usar em tempo real algumas outras, principalmente as que são quantitativas,
elas são, eu não diria que é impossível, né? Porque imagine que alguém se dedique tanto a ponto de conseguir memorizar a quantidade de vezes que uma determinada palavra foi usada. Vamos extrapolar para essa forma de pensar. Existem aspectos quantitativos dentro da análise do discurso que são, por exemplo, se eu pego uma narrativa que está lá no começo, o cara começa a falar que ele saiu de casa e peguei o meu telefone e fui para reunião. E aí ele modifica, por exemplo, a maneira como ele trata o pronome associado ao sujeito telefone, de meu telefone para o telefone, o aparelho, se ele muda a referência ao substantivo ao qual se refere aquele objeto específico. Então, eu preciso entender, por exemplo, as mudanças nos pronomes, as mudanças nos verbos, as mudanças associadas aos advérbios usados, as interjeições, as preposições, a, a maneira como a voz ativa e passiva é usada. Então tem muita coisa que você vai memorizando, que são aspectos-chave, e que você consegue perceber em tempo real. Por exemplo, existe algo que é conhecido como a redução da autorreferência. Isso você consegue pegar na entrevista. Quando a pessoa começa a falar, eu saí de casa, depois eu peguei o carro e fui para o escritório. Quando eu cheguei no escritório, a porta foi deixada aberta e aí eu entrei, falei com a secretária e saí logo após. Perceba que quando ele sai da introdução e vai para o tema principal, existe uma redução da autorreferência, porque ele para de usar o eu. No começo era eu saí, eu cheguei e eu fui. De repente é saí, cheguei e fui. Ele começa a suprimir o pronome. E ele começa a startar, ele inicia as sentenças diretamente com o verbo. Isso já é um indicador é um indício de desonestidade no discurso. Então aqui, nessa sentença, tem algo que está fora da norma. Né? Por que ele modificou essa forma de se autorreferenciar? Ele mudou de eu cheguei para cheguei. Né? E aí temos diversos aspectos aí. Existe um curso específico pioneiro na área do conteúdo linguístico, como por exemplo FACS. O que acontece? Ser pioneiro e ser referência na área não significa ser um meio de certificação universal. Temos alguns nomes, como por exemplo o Avinoam Sapir. O Avinoam Sapir é o criador do protocolo SCAN, o SCAN de Scientific Content Analysis. E ele, há mais de 30 anos, fornece treinamentos para as forças policiais ao redor do mundo. Né? Ele é um psicólogo israelense que desenvolveu o laboratório de investigação, o laboratório de interrogatório científico. Então, o SCAN do Avinoam Sapir, ele é um dos primeiros e mais referenciados meios de avaliar o conteúdo linguístico para fazer inferências sobre desonestidade. Então temos aí, sempre que é citado uma ferramenta de deceit detection, nós temos os principais aí que entram nesse hall, que é SCAN do Avinoam Sapir, nós temos o IDA, que é o Investigative Discourse Analysis, temos o Reality Monitoring, e para indivíduos de idades entre 6 até 16 anos, na verdade de 5 até 16 anos de idade, tem o VSA-CBCA, né, que o Alder Ridge é um dos principais defensores. Né? E aí, quando nós falamos do discurso, como funciona uma análise do discurso? Né? Com relação às referências literárias, na próxima live eu trago o nome dos livros, quero falar da metodologia para que vocês possam conhecer. Né? Temos aí muitas referências e muitos nomes pioneiros no uso do Investigative Discourse Analysis. Né? Um deles é o Don Raybon. Né? O Don Raybon ele trabalha como auditor na parte de antifraude. E todos os treinamentos que nós podemos participar, por exemplo, eu participei de treinamentos de entrevista forense
com empresas que são referências no mundo, né? Que são Wickland Zulawski, temos o International Association of Interviewers, no qual eu me certifiquei como CFI, que é Certified Forensic Interviewer, né? Então, todas essas grandes certificações para a formação de entrevistadores forenses abordam a análise investigativa do discurso como uma ferramenta essencial, né? Deixa eu ver aqui. Opa, o Jorge Alberto. Jorge, fico lisonjeado pelo seu convite e pode marcar aí que nós vamos bater um papo, né? Deixa eu ver aqui o que mais. Passaram várias perguntas aqui. Você aconselha a gente a estudar um pouco de algo antes de começarmos as aulas? Não, na verdade, o que, que acontece? A análise investigativa do discurso, ela precisa que você domine a língua, o idioma, na qual você vai utilizar e vai realizar a análise. Então, por exemplo, eu posso. Isso é muito legal, porque a análise linguística dos depoimentos, né, investigativa, ela pode ser aplicada universalmente. Em qualquer idioma do mundo, qualquer indivíduo, você consegue avaliar usando os mesmos aspectos, né? Os mesmos aspectos da comunicação. Qual é o pré-requisito? Você dominar o tema, que é o idioma, né? Então, se eu domino o inglês, eu vou conseguir portar os aspectos para o inglês, para o espanhol, para o japonês, o chinês, o português, e assim vai, né? E então é uma ferramenta que tem uma aplicabilidade universal. E aí, como que nós começamos tudo isso? Entendendo funcionamento básico de conjugação verbal, os tempos verbais. Eu tenho o presente singular, eu tenho o pretérito perfeito, pretérito imperfeito, né? Mais que perfeito, o verbo no infinitivo, no gerúndio. Então eu preciso conhecer um pouco disso para reconhecer quando um verbo está conjugado de uma maneira inapropriada. Da mesma forma, eu preciso entender quais são os tipos de pronomes, como os pronomes são utilizados, quais são as maneiras que esses pronomes vão ser encontrados dentro do discurso, né? Os elementos-chave do discurso, nós vamos trabalhar eles mais afim, mais a fundo, né? E aí, com relação à aplicabilidade, é, é interessante você entender o seguinte: tem aplicabilidade? Depende. Você quiser confiar plenamente somente nas palavras que a pessoa te traz, não tem aplicabilidade para você. A aplicabilidade desse tema é para quem de fato busca por conhecer de fato o objetivo daquela comunicação, se é te ocultar informação, te manipular ou se é te comunicar algo de maneira clara e objetiva. Então, em qualquer bate-papo, buscar pela honestidade da informação é importante, né? Da mesma forma, quando o teu filho chega tarde em casa, você vai questionar ele do que aconteceu, ele vai te contar uma história, você tem a opção de acreditar piamente em tudo que ele está falando, você tem a opção de não acreditar em nada do que ele está falando e simplesmente puni-lo, ou você tem a opção de buscar quais são os aspectos verdadeiros e quais são os aspectos desonestos para que você possa de fato tomar a próxima ação. Então tudo está associado com o quanto você está disposto a buscar pela verdade dentro de todo o arcabouço da comunicação que acontece, né? O Samuel pergunta aqui no Facebook: professor, análise do discurso usa o recurso do idioleto forense que utilizaram no Manhunt and Bumble ou se tratou apenas de um uso para o roteiro? O que acontece? Existe uma pequena diferença entre a linguística forense e a análise investigativa do discurso. A linguística forense tem outros objetivos adicionais. Por exemplo, eu consigo detectar plágio, eu consigo fazer uma inferência associada a aspectos de personalidade,
né? Então temos aí um aprofundamento em outro cenário. São matérias que têm como. São disciplinas que têm como matéria-prima o discurso e os seus aspectos linguísticos, porém o resultado de cada uma delas, a análise investigativa do discurso, ela tem um objetivo que é a avaliação da credibilidade e buscar por honestidade versus desonestidade, enquanto a linguística forense busca outros aspectos, como por exemplo, identificação de indivíduos através dos padrões de escrita, né? Hoje, por exemplo, nós temos as inteligências artificiais que fazem uma inferência muito assertiva de tratos de personalidade com base na comunicação do indivíduo, né? Então, por exemplo, hoje eu trabalho com 3 plataformas de inteligência artificial. Uma é o IBM Watson, uma é o Google AI e outra é o Azure Labs da Microsoft. Todas elas têm os aspectos de analytics para você fazer avaliação de sentimento, para detectar qual é o sentimento médio dos enunciados com base na comparação global das preferências de escolha de palavras. Temos como buscar, por exemplo, as considerações de congruência entre aspectos de personalidade do indivíduo analisado comparado com 1 bilhão de pessoas que já tiveram o seu padrão médio de comunicação catalogado por uma ferramenta como essa, né? Se o entrevistado não tiver o conhecimento do uso formal, na verdade não se precisa do uso formal, Francis. E inclusive nós precisamos fazer uma linha de base do nosso avaliado para perceber uma coisa que nós conseguimos perceber é o nível de instrução, né? Por exemplo, você está entrevistando o cara, ele fala assim: nós tavo, né? Nós fumo, nós vortemo. Então você precisa começar a entender a linha de base desse cara para poder fazer a sua inferência, né? Porque ele vai ter um padrão na hora de se comunicar. E esse padrão precisa ser observado, por exemplo, como é o emprego dos verbos, como é o emprego dos pronomes, né? Isso se faz na hora que você pega o discurso dele, um transcript, por exemplo, e começa a fazer a marcação dos elementos. Vou mostrar para vocês um exemplo de uma análise como é feita. Olha só. Essa daqui são laboratórios reais que vão estar disponíveis no nosso novo curso de análise investigativa do discurso que vai ao ar em julho. Isso aqui já são conteúdos que eu estou preparando para os alunos, né? Vou mostrar para vocês aqui. Então, olha só. Essa daqui é um transcript de um interrogatório, né, real. E olha só. Nós temos aqui todo o interrogatório e eu vou mapeando cada um dos elementos do discurso para poder analisar depois. Então, olha só, eu tenho aqui um elemento que eu vou marcar com uma caneta específica, que é o elemento pessoas, toda referência a pessoas, animais, incluindo o pronome. Eu tenho aqui para marcar os locais que são referenciados dentro do discurso. Eu tenho aqui para marcar o tempo objetivo em que isso ocorre. Eu tenho aqui para marcar os objetos que são referenciados. Tenho aqui as atividades que são exercidas, né? Então eu vou fazer uma marcação aqui de cada um deles. Então isso vai me obrigar a esmiuçar esse depoimento. Eu não vou simplesmente ler e fazer uma inferência subjetiva sobre o que eu acho que acontece. Não, eu vou fazer aqui uma inferência profunda dos aspectos de salientes. Olha só, aqui eu já tenho uma análise completa. Ó. Com cada um desses aspectos aqui, é uma situação que é chamada de marcador saliente do discurso. Esses marcadores, eles são os marcadores que vão me dizer se esse depoimento, ao final, ele tinha credibilidade ou se ele era um depoimento desonesto. Tá? E aí, quando eu falo desonesto, eu vou poder apontar e fazer inferências do que aconteceu. Não se analisa o padrão da escrita. Se analisa o conteúdo, somente
Os componentes linguísticos. Tanto que eu vou pegar aqui um transcript que é digitado no computador, né? Então, se a gente pegar um depoimento que é transcrito via computador, datilografado, isso não vai influenciar. O que influencia? O que influencia é e um cuidado, né, uma regra de análise que nós temos que ter, que é o chamado transcrição ipsis literis. O que é ipsis literis? Que é o pé da letra. Ipsis literis vem do latim, né? Palavra por palavra. Então, quando eu pego um interrogatório, eu vou analisar o depoimento daquele indivíduo no interrogatório, eu faço a transcrição ipsis literis. Inclusive, se a pessoa falar você coloca lá né? Se a pessoa fala algo errado, você marca errado. E assim por diante. Porque quando eu tenho o. Não, sons são ignorados. Eu não estou interessado em como a pessoa fala, como ela gesticula, se ela fala alto, se ela fala baixo. Né? Eu quero entender o conteúdo, né? A raiz da comunicação. Cada um dos componentes unitários mínimos daquela comunicação, para que eu possa fazer a inferência de maneira objetiva. Né? E é muito interessante que, se você pega as transcrições de depoimentos e interrogatórios e entrevistas, isso eu posso dizer para vocês com muita autoridade. Se nós pegarmos aqui para analisar um componente de análise investigativa do discurso de um camarada, os pontos salientes que vão aparecer aqui nessa nossa análise e que vão nos indicar de fato a encontrar a verdade, a encontrar onde está ocultando a informação, a dissimulação, eles não vão possuir nenhum indicador não verbal associado a ele. Na maioria esmagadora dos casos. Você pega ali o camarada e ele está ali sem nenhuma reação emocional ou que seja considerado uma incongruência não verbal, um indicador na face, uma microexpressão, um gesto. Né? Pode ocorrer algo. O que acontece? Temos a nossa movimentação basal, o indivíduo pode estar ali adotando uma postura mais fechada, ele pode estar ali intimidado. Então temos aí a linha de base dele durante a entrevista. Mas, por exemplo, esses marcadores linguísticos, eles ocorrem quase que em um hiato de informações não verbais. Então, se você falar para mim, olha, eu vou identificar aqui a desonestidade usando a linguagem corporal, você não vai conseguir. Né? A gente pode fazer até um laboratório aqui. Como a gente vai fazer no YouTube, na próxima, fica melhor ainda, porque lá eu posso compartilhar minha tela. E aí, como eu fiz da outra vez, eu fiz uma análise do áudio que foi gravado do. Não é Dias Toffoli, né, que era o cara da PGR. Eu esqueci o nome dele. Deixa eu pegar aqui. A gente fez uma análise aqui no grupo, inclusive. Rodrigo Janot, muito bem. Nós fizemos uma análise daquele episódio do Rodrigo Janot, quando ele falou que ia dar tiro no Gilmar Mendes, ia matar o Gilmar Mendes e iria se matar. O que nós temos? Nós não temos a face dele para analisar, não temos o corpo dele para fazer a análise de linguagem corporal, nós temos só o áudio onde ele está narrando os fatos. E aí o que nós fazemos? A transcrição e analisamos os aspectos linguísticos. Então nesse laboratório eu mostrei que o Janot não iria de fato matar o Gilmar Mendes, e aquilo provavelmente foi uma fabricação da sua imaginação, talvez exteriorizando um desejo que ele tinha, né? Que é muito comum, mas o desejo não é a verdade, né? A verdade é o fato que se desencadeia. Então, o que nós vamos fazer? Na nossa próxima live, eu vou fazer uma análise com vocês de partes de alguns discursos, né? Para mostrar esses indicadores, como eles se manifestam. Né? Tem alguns indicadores que. E a comparação legal é que esses indicadores eles não vão ter manifestações visíveis na face
no corpo. E é por isso que eu digo que a análise da linguagem corporal ela é importante para você entender o estado de humor da pessoa, para entender como ela se sente com aquele contexto. A expressão facial, ela é importante, sim, para você entender como o indivíduo se sente com relação às informações que ele compartilha. Porém, somente a análise dos componentes linguísticos, que é a análise investigativa do discurso, é capaz de me proporcionar informações sólidas que suportem a minha avaliação de credibilidade. É somente aqui que eu tenho de fato a configuração de que essa pessoa está compartilhando informações realísticas que ela conhece, que ela domina e de informações que ela não tenha completa. Né? E aí, o que acontece? O que é muito comum em depoimentos? Né? Deixa eu ver aqui. Francis, opa, valeu, Francis, que bom que você está gostando. Opa, Thalia, seja bem-vinda, sempre muito bom ter você. O José Doni fala o seguinte: então essa análise transcrita só é possível fazer se ela for ipsis literis. Na verdade, não é que só é possível fazer se for ipsis literis. Se você modifica os componentes que você está analisando, você está modificando a sua matéria-prima. Aí você está alterando o discurso, né? Você está maculando a informação verdadeira. É como se nós tivéssemos aí uma fraude no processo de obtenção de informação para análise. Então ela tem que ser, é uma premissa na análise. Da mesma forma que é impossível analisar fotos para avaliar a expressão facial e microexpressão, é impossível ter uma avaliação assertiva e verdadeira se eu não estou analisando os componentes que saíram da boca do meu avaliado, da forma que saíram, na ordem que saíram. Né? Deixa eu ver aqui no Facebook. Professor, a julgar a forma como as pessoas no Brasil, mesmo com formação superior, escrevem mal e têm pouco domínio de aspectos básicos da gramática, imagino que para trabalhar com investigação de discurso, um profissional que tenha melhor domínio da língua de saída já tem uma vantagem competitiva. Se já possui um conhecimento sólido dos componentes do discurso, já tem uma vantagem sem dúvida. Por quê? Uma coisa que vocês aprenderam lá na época da escola era o negócio de análise sintática e análise semântica. Análise sintática, você fazia análise de todos os componentes que tinham lá na frase. Você nomeava lá, olha, isso daqui é o sujeito oculto, sujeito direto, sujeito indireto, temos aqui o pronome, temos aqui o pronome oblíquo, temos aqui o advérbio de tempo, nós temos aqui o pronome possessivo, temos o pronome neutro, tem... Né? Então, se o avaliador conhece tudo isso a fundo, ele tem uma vantagem porque ele vai identificar esses componentes com maior facilidade e vai fazer as inferências com maior facilidade. E é por isso que no curso vai ter uma introdução bem bacana desses aspectos. Né? Não caiu não, Alexandre. Estamos aqui firme e forte. Então, a análise de conduta não verbal não gera boa análise de credibilidade? Não, não tem essa finalidade e não gera aspectos sólidos para que se faça uma avaliação de credibilidade. O que a análise da conduta não verbal traz? Ela traz o estado emocional e o aspecto de estado de humor com relação a como as coisas acontecem. Então é importante saber, sim, por exemplo, se a pessoa está falando, narrando no discurso dela lá, que ela está muito triste, eu estou muito triste porque eu estou arrependido pelo que aconteceu. E aí nós vemos expressões que são incongruentes com isso. Nós temos um marcador ali, né, que nos direciona a entender. E quando isso é possível? Quando estamos falando de emoções e de atitudes. Eu gosto disso, eu não gosto disso. Eu sinto isso, eu não sinto isso. Quando foge dessa dinâmica de, olha, eu me sinto muito feliz, ou eu me sinto muito tranquilo, eu me sinto muito bem. Né? Quando sai do aspecto da pessoa narrando os seus sentimentos e a sua percepção emocional e vai para a parte objetiva de narrativa da informação, aí a linguagem corporal ela se torna secundária. Aí entra os aspectos do discurso. Aí
N. Borges pergunta, e se o discurso for planejado? Todo discurso é planejado, né? Como eu falei, todo discurso ele tem um objetivo e ele é planejado para atingir um objetivo. O que me diz ser planejado ou não? Eu consigo buscar indícios de que, se essa informação está sendo compartilhada por alguém que está narrando aspectos verdadeiros ou que são fantasiosos. A forma como esses elementos são narrados, e aí que tá, na dinâmica da entrevista, eu consigo quebrar esses planejamentos como utilizando estruturas, por exemplo, a estrutura primordial de uma entrevista investigativa é um formato de probing, né? Que também é conhecido como o formato do funil. E aí eu falo para a pessoa assim, porque no dia tal eu cheguei em tal horário, eu fiz tal coisa e fui para tal. Mas me conta, quando você chegou, como que você encontrou? E aí eu faço a pessoa dar detalhes daquilo. Como são narrados esses detalhes? De que formas eles aparecem na narrativa? Então perceba que quando é algo fantasioso, manipulado, vão aparecer em algum momento discrepâncias entre os componentes da linguagem, né? Nós temos aí, imagine que numa narrativa ali de 5 minutos, eu tenho cerca de 32 sentenças, cada sentença comprindo aí com uma média de 12 a 15 palavras por sentença. Então nós vamos ter ali uma bela quantidade de palavras. E gerenciar todas essas dinâmicas nos traz uma grande carga, né, cognitiva. E o que acontece? A forma como vai se referenciando cada um desses aspectos vai se alterar. Então, temos muitos componentes linguísticos que são avaliados. E esses componentes, eles influenciam diretamente na mensagem. Tá? Pronto, exatamente aí, ó, que eu falei. O discurso planejado, ele é planejado de que forma? Né? Ele não tem como prever todos os aspectos da dinâmica que vão de entrevista, de interrogatório que estão sendo feitos. Agora, por exemplo, um político. O político foi lá e fez o seu discurso. Por quê? Eu posso pegar muito bem e encontrar esses indícios salientes se o indivíduo está narrando aspectos que são fabricados. Por quê? Aquele discurso ele foi gerado com base em informações inverídicas. E ele vai apresentar uma quebra da norma, né? Então a norma vai ser quebrada de alguma forma mais sutil ou menos sutil. Talvez não em um componente tão gritante como, por exemplo, que é muito comum de se ver na dinâmica da entrevista e do interrogatório quando você questiona o indivíduo de ações em que ele participou e ele começa a narrar. Lá no episódio do Janot, a gente viu muito isso, do Rodrigo Janot. Que ele fala que ele chegou, aí ele foi, e aí quando ele começa a narrar do momento que ele saca a arma para ir até lá, e ele foi para matar o Gilmar Mendes, ele altera o tempo verbal total da narrativa. Ele estava lá contando as coisas na primeira pessoa do singular do pretérito perfeito. Essa é a regra. Quando você pergunta para a pessoa o que aconteceu, é obrigatório que ela faça a narrativa dos fatos sempre conjugando os verbos na primeira pessoa singular do pretérito perfeito. Que é eu fui, eu fiz, eu entrei, eu saí, eu peguei. E aí o que acontece? Ele começa lá, cheguei na sala, e aí eu pego o revólver. Eu pego o revólver. Mudo ele de mãos. Né? Eu pego o revólver, olho para ele, vejo que ele está nervoso. Perceba como quando existe essa quebra do tempo verbal, isso já é um belo indicador de desonestidade. Né? Nós estamos chegando aqui aos segundos finais da live no Instagram, então ela vai cortar aqui
dentro de alguns segundos. Eu vou finalizar ela e vou colocar no Stories. E aí a gente continua mais um pouquinho só para finalizar o assunto, tá? Então, ó, pessoal do Instagram, volta aqui daqui uns minutinhos, tá? Até já já. Opa, compartilhar aqui no IGTV. Avançar. Deixa eu voltar aqui. Pessoal, guarda só um minutinho. Opa, dá para baixar o vídeo. Vídeo salvo. Encerrar vídeo. Só um instantinho. Estamos aqui encerrando o nosso vídeo no Instagram. Daqui a pouquinho a gente volta lá. Então, como eu respondia lá, o que acontece é que os aspectos linguísticos eles vão ser sempre sutis e vão se alterar quando o indivíduo é honesto de quando o indivíduo não é honesto. O celular até travou aqui no Instagram. Opa, vamos lá, vamos continuar. Aqui ao vivo. Tá. Verificando a conexão, estamos entrando de novo. Opa, estamos aqui voltando no Instagram. Para fazermos aí as partes finais do nosso bate-papo. Tá? E aí, quem tiver alguma pergunta aí pode ir mandando pra gente finalizar, tá bom? Eu coloquei para compartilhar depois no IGTV. Vamos ver se isso funciona. Mas para evitar essas dores de cabeça com o Instagram e tudo mais, a gente vai fazer a próxima no YouTube direto. E aí vamos fazer um estudo de caso de alguns aspectos para vocês verem como funciona. Tá? E aí eu compartilho com vocês algumas referências bibliográficas, né, sobre o tema. E a partir da semana que vem, isso é muito importante, a partir da semana que vem eu tenho novidades para vocês, novidades muito boas, novidades bem interessantes sobre esse tema aqui. Então, olha só, nós vamos começar a se debruçar sobre o conteúdo, né? E aí, uma pergunta que muitos podem fazer: então eu consigo detectar mentiras usando conteúdo linguístico? Não, você consegue detectar indícios. Indícios de desonestidade. Indícios de que aquela informação que a pessoa compartilhou não está 100% de acordo com o que deveria, que não está em sua totalidade. Sabe por quê que é importante deixar isso bem claro? Porque indivíduos honestos que querem colaborar em investigações, imagina que você viu ali o cara matando alguém na rua e a polícia te chama lá para você prestar depoimento como testemunha. Se você quiser compartilhar as informações de maneira clara, vão ter muitos indícios de desonestidade no seu discurso, porque você não vai conseguir entender a dinâmica e narrar da mesma forma como aconteceu, principalmente situações traumáticas, porque nós temos uma tendência a complementar as lacunas de informação que nós temos sobre episódios vivenciados com coisas da nossa própria experiência. E aí a nossa memória fica como se fosse com buraquinhos que são preenchidos por informações que não são verossímeis. Então, quando você compartilha informações no intuito de ajudar, de fornecer dados, você ainda assim possui ali dentro da tua narrativa falhas na tua informação. E essas falhas elas são detectadas com uma diminuição do teu score de credibilidade. O que isso vai me dizer, inclusive, se você é de fato a testemunha correta para dar informações sobre aquele caso. A questão da memória é muito importante. E quando a testemunha, por exemplo, não tem o conhecimento sólido dos fatos que ela está narrando, ela deixa de ser uma testemunha importante, porque
ela não tem as informações que eu preciso para avaliar o meu caso. Muitas vezes ela pode dar uma informação que vai prejudicar um inocente, mas na cabeça dela, talvez para aquilo é verdadeiro, mesmo que ela não tenha certeza absoluta, né? Então é importante no momento que eu analiso uma testemunha eu poder verificar o grau de veracidade, de credibilidade da informação que ela está compartilhando. Talvez a informação seja ok, mas tenha aspectos que eu preciso ponderar melhor, ao invés de seguir as investigações me guiando totalmente pela testemunha. Né? A testemunha ela nunca é a melhor das fontes de informação. Sempre o suspeito, sempre o acusado, quando ele fornece o relato completo e amplo, é a melhor forma de informação. O Samuel pergunta, não, o Fulcanassi perguntou o nome da série, a série é a Manhunt, Anna Bomber, tem no Netflix, é muito boa, recomendo que vocês assistam, é uma série muito legal mesmo, que conta lá as dinâmicas da caçada do terrorista, né, Anna Bomber. O Sandro Amaral pergunta aqui no Facebook o seguinte: sustentar uma mentira em um interrogatório é mais cansativo para o interrogado? Isso pode ser utilizado na busca pela verdade real? O que acontece? Sustentar uma mentira, né? Imagine que o cara matou a pessoa e ele está falando que não foi ele. O entrevistador, o interrogador, ele precisa entender uma boa dinâmica para conseguir extrair as informações que levem o acusado a confessar. Não adianta nada eu ficar fazendo malabarismos pirotécnicos para detectar mentiras e ver se a pessoa está de fato no interrogatório mentindo, se eu não consigo fazer ele confessar. O objetivo de interrogatório de entrevista sempre é conseguir a confissão. Se eu não consigo a confissão, eu preciso do máximo de informações que me ajudem numa segunda entrevista, num segundo interrogatório, a conseguir essa confissão. Então, o que é cansativo para o interrogado? Quando o interrogador consegue fazer os probings, né, que são as averiguações de aspectos que o interrogado não domina. Então, quando ele começa a confrontar com fatos, é muito importante. O interrogador, ele sempre vai basear o seu interrogatório nas informações que ele tem, né, nas informações verdadeiras, factuais. Por exemplo, eu tenho informação que naquele horário aquele carro estava em outro endereço, porque eu tenho a gravação da câmera de segurança lá que comprova isso. E aí, você no interrogatório fala, mas assim, você estava naquele momento com aquele carro lá? Isso, eu estava. Então você sabe que a pessoa está mentindo. E aí, como que eu uso isso para fazer a pessoa confessar? Né? Então existem os metaprotocolos, que são metodologias utilizadas dentro ali do interrogatório, para conduzir o meu interrogado à confissão. Atenuação, minimização, aí tem o uso estratégico das evidências, que é ir mostrando aos poucos para o avaliado que você tem informações e sabe que ele está ocultando aquelas informações, para que ele comece a entrar dentro ali de uma de um labirinto e ele perceba que está sendo cercado de todo lado. Então, por exemplo, quando eu faço as entrevistas nos processos de investigação de fraude, eu sempre sou muito empático, eu uso a estratégia da entrevista cognitiva. E aí, quando eu começo a fazer os probings, eu faço de uma maneira que eu leve o meu avaliado a entrar em contradição. Quando ele começa a relatar informações que eu estou vendo que não estão sendo compartilhadas de uma maneira muito credível, eu começo a levar ele a que ele entre em contradição, para que ele perceba que ele mesmo está se enrolando. E aí nisso entra um fator que é importantíssimo, nós vamos falar muito ainda em um outro episódio sobre entrevista, que é a racionalização. A racionalização é o processo que o indivíduo usa para se auto demover de uma situação negativa. Então, por exemplo, quando ele comete um crime, ele não cometeu um crime porque ele é ruim, porque ele é uma pessoa má.
Ele cometeu porque ele se sentiu oprimido, porque ele foi obrigado, ele cometeu aquele delito porque alguém forçou, porque ele acha que ele tem o direito de fazer aquilo. Então a racionalização é um processo interno onde o indivíduo maneja a régua moral dele para adequar o delito dele e gerar uma autoimagem positiva. Quando eu consigo ajustar minha racionalização com a racionalização do avaliado, eu consigo direcionar ele para a confissão. Então, dominar a racionalização é a ferramenta mais apropriada para se conseguir a confissão. Nós vamos falar muito disso ainda no futuro e eu vou dar alguns exemplos. Tá? Então, Sandro, é difícil para o interrogado quando o interrogador ele é bom em fazer as entrevistas, né? Quando ele faz as perguntas de maneira correta para levar o interrogado para o caminho da confissão ou do caminho da autopercepção de que ele está se contradizendo ou que ele gere essas contradições durante o interrogatório, porque isso acaba servindo fatualmente para que você possa confrontar, né? Ó, pô, você disse que aconteceu isso, agora você está dizendo por quê? Ah, não, porque eu falei errado. E aí você tem um gancho para fazer um negócio que é muito importante dentro da entrevista, que é a chamada amplificação da narrativa. A narrativa ela começa, chega no ápice e termina. Porém, ela tem pontas soltas que permitem ao entrevistador fazer uma amplificação. Eu vou abrir essa narrativa e buscar ali o que está entremeado. Falar, agora a gente vai aprofundar aqui, querido. Me conta sobre isso. Mas isso aqui. E aí você vai tendo todo o cenário mais complexo e completo das informações que esse indivíduo tem. Tá? Na verdade, não é uma técnica para conseguir a confissão. Pressão, pressão não consegue nada. Esse negócio de pressionar o cara é só em casos muito específicos de interrogatório, em que você vê que o indivíduo é suscetível a isso. Tem indivíduos que são mais suscetíveis à pressão. Você vê que ele é um cara submisso, que ele está ali com bastante medo. E aí, quando ele não começa a revelar informação, você começa a fazer aquela pressão do tipo, ó, cara, isso vai sobrar para você. Quero que você pense bem em tudo isso que você está fazendo, porque você vai ser o único prejudicado. Eu estou aqui para te ajudar, né? Eu sou o único que tá aqui acredita no que você está falando, cara, mas me ajuda. Me conta a verdade. Me conta como que isso aconteceu. Então a pressão não há uma pressão de ameaçar, né, de falar, você conta aqui, senão eu vou te socar. Isso não funciona, né? É só em filme. Para se conseguir a verdade, já é mais do que cientificamente comprovado que técnicas mais empáticas, que estão mais associadas com a parte qualitativa do interrogatório, elas surtem muito mais efeito. Tá? Bom, pessoal, então era isso que eu queria trazer para vocês hoje, comentar um pouco sobre o que é a análise investigativa do discurso, como isso funciona, o que faz e o que não faz, né? Para ajudar as pessoas a entenderem que existe muito mais coisa aí, né? Existe um universo a ser estudado. Da mesma forma que a expressão facial da emoção é um universo à parte, com suas regras, com suas metodologias. A linguagem corporal é uma outra, é um universo também à parte, e a parte do conteúdo linguístico é outro, né? O N. Borges pergunta aqui, policial bom e mal funciona? Isso aí é uma dinâmica utilizada no modelo RAID, né? O RAID Interrogation. Ainda é aplicado, mas costuma ter um baixo índice de sucesso. Né? Baixo índice de sucesso. Tem muitos policiais aqui participando, né? A galera que aplica isso na prática. Então, isso faz toda a diferença. E quando eu falo diferença, muitas vezes é a diferença de salvar uma vida, salvar um inocente, de conseguir atender mais rápido um caso, por exemplo, numa negociação com um refém, com um sequestro, né? Você tem aí uma oportunidade de agir com mais assertividade e interromper um ciclo de violência de maneira mais bem sucedida, né? Então, ajuda a salvar vidas essa questão.
Então, vou ver aqui as últimas perguntas para a gente encerrar. Anderson, é difícil atuar nessa área, digo, para ter acesso a casos policiais, pois são poucas pessoas que possuem esse conteúdo e conhecimento. O que acontece? A minha atuação ela é dentro de projetos específicos, principalmente na parte de projeto de entrevista forense dentro de empresas, e tem os projetos tanto de treinamento das forças policiais, fornecer, e atuar como consultor e parceiro institucional. Né? Então, de fato, não é fácil você conseguir chegar para atuar nessas áreas, você precisa ter pessoas ali que te auxiliem e desenvolvam um projeto com você. Que a maior parte das carências, fala de atuar na área, é desenvolver pesquisa científica, validar as coisas. Imagina o seguinte, eu tenho uma montanha aqui de transcrições de interrogatórios, uma montanha de depoimentos, e eu preciso fazer uma validação sobre casos específicos. Ter uma demonstração quantitativa que me ajude a aprofundar os estudos. Então isso é muito importante. Francis, já salvamos vidas com conhecimentos oferecidos por você. Oh, isso é excelente. Eu fico muito feliz em saber, né, que esse conhecimento é empregado e é usado para salvar vidas. Né? É muito importante. E convido vocês a estarem aqui novamente na próxima quarta-feira. E aí a nossa próxima live vai ser direto no YouTube. E nós vamos fazer uma análise de um caso real juntos. Vamos buscar por aspectos linguísticos que sejam indícios de desonestidade e que nos ajudem a fazer uma avaliação de credibilidade dentro de um depoimento. Tá bom? Vamos fazer uma análise de caso real. E eu espero vocês então na próxima semana. Agradeço a participação de todos vocês. Né? Muita felicidade estar aqui compartilhando, poder responder as perguntas, poder esclarecer sobre esse tema. E na semana que vem estaremos juntos falando um pouco mais sobre isso, mostrando ao vivo como funciona e vou trazer uma novidade que vai deixar vocês bastante ansiosos. Né? Vocês não perdem por esperar. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela participação. Compartilhem com as pessoas para que elas possam conhecer. Né? Se você ainda não fez o curso de introdução às microexpressões, está aí disponível. Acesse lá cursos.andersontamborim.com. Compartilhe, aprenda e nos vemos aí na nossa próxima live. Valeu, galera. Boa noite e fiquem bem. Tchau, tchau.